Fala galera, aqui é o Coach Fusa do Real Culturismo Team e hoje eu vou falar sobre o assunto que a primeiro momento ele parece ser simples, mas ele não é tão simples assim. Inclusive, eu já errei muito no começo, logo que eu comecei musculação, e não conseguia ter resultados por causa disso. Acabava ficando gordo demais em bulking, acabava não secando em cutting e não atingia meus objetivos. E eu não quero que vocês também cometam esses erros, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é por isso que eu estou trazendo uma ferramenta para vocês aplicarem mais fácil as coisas que eu estou ensinando aqui. E essa é a minha metodologia que eu estou revelando para vocês, que eu utilizo em mim, que eu utilizo nos meus alunos de consultoria. Beleza? Bom, antes de começar, vamos relembrar alguns conceitos, tá? Um bulking é o período onde a gente tem por objetivo o ganho de massa magra, com o mínimo de gordura, é claro. Para que isso ocorra, são precisas de algumas condições. Primeiro, o estímulo do treinamento, um saldo calórico positivo, ingerir mais calorias do que a gente gasta, para que ocorra o anabolismo, o crescimento muscular. Eu falei bastante sobre como fazer o bulking de maneira correta no último vídeo. Para vocês acessarem, é só clicar no link acima aqui, que está aparecendo na tela. Já o cutting é o período onde a gente tem por objetivo a perda de gordura, perdendo o mínimo de massa magra. Sem perder massa magra é impossível, mas a gente quer minimizar a perda de massa magra. Para que isso ocorra, é necessário o treinamento, para que a gente não perca a massa magra, e um saldo calórico negativo, ou seja, está gastando mais caloria nas atividades diárias do que a gente está consumindo com alimentação. Para que ocorra o catabolismo. Opa, como assim o catabolismo? Gente, catabolismo não é só da massa muscular. A perda de gordura também é um processo catabólico. A gente quer que ocorra o catabolismo da gordura, mas que não ocorra o catabolismo da massa muscular. Por isso que precisa do treinamento, para o seu corpo entender o seguinte: poxa, eu não posso usar esses músculos como fonte de energia. Por quê? Porque diariamente ele é utilizado muito, ele sofre treinamento, e é por isso que o treino é importante, você treinar muito bem no processo de cutting. E quais critérios a gente tem que utilizar para decidir qual a melhor estratégia? Se é melhor a gente fazer um bulking ou um cutting? Bom, o primeiro critério que a gente utiliza, e geralmente é o que todo mundo utiliza, é a composição corporal atual, ou seja, a quantidade de massa magra e a quantidade de gordura que a gente tem. Se você está muito gordo, você faz um cutting, se você tem pouca massa magra, você faz um bulking, enfim, geralmente é isso que as pessoas fazem. Metabólico atual é um pouco mais complexo, mas eu vou explicar com detalhes o que isso significa. Vamos primeiro entender o que é então o estado metabólico. Primeiro precisamos entender, portanto, o que é metabolismo. O metabolismo é um conjunto de transformações que ocorrem no nosso organismo, nas nossas células, que podem ser ou reações de anabolismo, que significa armazenamento de energia, que é quando ocorre, por exemplo, a construção muscular e o ganho de gordura, e as reações de liberação de energia, que são, por exemplo, a perda de gordura e a perda de massa muscular. Por isso que é importante para a gente entender o máximo de metabolismo, porque tem a ver exatamente tudo que a gente quer: ganhar massa magra e perder gordura. E o metabolismo ele não é estático, ele sofre adaptações como mecanismos de defesa. O que é isso? Às vezes ele pode estar mais rápido, às vezes ele pode estar mais devagar. Estou usando a palavra rápido e devagar, não é o jeito certo de se falar, né, cientificamente falando, mas é porque fica mais fácil de entender. Quando o seu metabolismo está mais rápido, significa que ele está consumindo mais calorias. Quando ele está mais devagar, significa que ele está consumindo menos calorias. Bom, quando você está com um saldo calórico positivo, ou seja, você está comendo mais do que você gasta diariamente, o seu metabolismo geralmente está mais rápido. Por quê? Porque está sobrando energia, então ele começa a consumir cada vez mais energia. Quando você está com um saldo calórico negativo, entretanto, o seu corpo, obviamente, ele vai começar a salvar energia, ele vai fazer tudo o que ele puder para consumir menos energia, e por isso ele desacelera. Por isso que você ouve falar esses termos, desacelerar. Porque o seu corpo quer gastar o mínimo de energia possível como um mecanismo de defesa, tá? Por quê? Porque é ruim para o corpo perder gordura, perder músculo. Ele não quer aquilo, porque aquilo é fonte de energia. Isso é contra a natureza, entendeu? Por isso que ele sofre essas adaptações, como um mecanismo de sobrevivência. Então o seu estado metabólico ele pode estar rápido ou devagar. Seu metabolismo pode estar acelerado ou desacelerado. E é isso que a gente precisa entender para tomar a melhor decisão. Se é melhor fazer um bulking ou um cutting. O que acontece é que em alguns casos não é possível fazer um cutting. Geralmente em todos os casos é possível fazer um bulking, mas geralmente não é possível fazer um cutting por causa do estado metabólico. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo. Imaginem um homem com 90 quilos, 20% de gordura, 1,85 m. Isso vai dar, se você fizer o cálculo do gasto diário de caloria deles, vai dar mais ou menos 2.800 calorias.
Imagina que esse homem está ingerindo há 2 meses 1.700 calorias e seu peso não tem variado nas últimas 4 semanas. Ou seja, mesmo em déficit calórico, com déficit muito grande, diga-se de passagem, né, mais de 1.000 calorias, e ele não está perdendo peso, significa que o seu metabolismo desacelerou para que ele não continue aquela perda de gordura, como um mecanismo de defesa, como eu expliquei no slide anterior. E aí o que você faz nesse caso? Uma opção é abaixar mais as calorias, mas existem alguns riscos de fazer isso. E eu vou falar sobre cada um deles para vocês entenderem por que talvez não seja tão inteligente insistir em um cutting quando você vem de muito tempo comendo menos do que você deveria estar consumindo, ou seja, quando o seu estado metabólico está desacelerado. O primeiro risco é a dificuldade de aderência à dieta. Quando você está em um déficit muito grande, como nesse exemplo, cada vez mais os seus hormônios que regulam a sua fome, por exemplo, a grelina, a leptina, vão se desregular para que você sinta mais fome e vá procurar comida, também como um mecanismo de defesa. E aí fica difícil demais seguir a dieta. O segundo item é o desenvolvimento de compulsão alimentar. Compulsão alimentar é uma doença que ela é causada por causa da desregulação de alguns hormônios, por exemplo, esse que eu citei, e ele é muito difícil de resolver. Diversos fisiculturistas têm esse problema por passarem muito tempo em dietas muito restritivas, e esse é um risco que é muito alto de acontecer. O terceiro risco é uma rápida estagnação. O que vai acontecer? Como ele já está há muito tempo comendo muito pouco, você vai abaixar as calorias, mesmo que ele consiga seguir dieta, rapidinho ele vai parar de perder peso de novo, porque já está em um estado muito crítico, então, de forma geral, não vai conseguir atingir os objetivos que essa pessoa quer. O quarto item são problemas sociais e pessoais. Quando você está em um déficit calórico, restrição de carboidrato, por muito tempo e muito grande, pode ocorrer desregulações hormonais que afetam o comportamento da pessoa. Você pode se tornar mais agressivo, mais depressivo, falta de libido, porque a testosterona pode diminuir. O próprio Caio Botura já relatou isso quando ele era natural. Esse é um problema também muito sério, porque você quer atingir um corpo bacana, mas o seu preço vai se tornar cada vez mais caro. O quinto problema é uma perda excessiva de massa muscular, porque você está em um déficit muito grande. Quanto maior o déficit, maior o risco de perder massa muscular. E o sexto é uma debilitação da saúde de forma geral, por causa das desregulações de hormônio, metabolismo. A saúde toda do indivíduo pode ficar prejudicada. Então, é isso que faz a gente fazer essa pergunta. Parece inteligente insistir em um cutting nesse estado? Bom, eu acho que não. O que fazer então quando a gente está nessa situação? E para ficar fácil de entender como solucionar o problema, eu vou fazer um estudo de caso aqui comigo. Logo que eu voltei a treinar, aos meus 21 ou 22 anos, não me lembro, eu estava com 5 meses de treino e eu me encontrava na seguinte situação: 84 quilos, 16 a 18% de BF, ou seja, eu estava gordo. Eu tenho 1,85 m, isso daria um gasto energético diário, se eu fizesse a conta, de mais ou menos 2.600 calorias. Eu estava numa dieta quase zero carbo, por quê? Porque eu entrei naquela onda low carb. Eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu caí nessa onda low carb, então eu estava fazendo uma dieta focada em emagrecer, zero carbo praticamente, ingerindo 1.800 calorias diárias. Ou seja, meu metabolismo estava super devagar porque eu estava com um déficit muito grande e eu estava há muito tempo assim, eu estava há uns 6 meses assim, mais ou menos. O tempo também influencia muito. E o meu shape era esse. Nossa, que bosta! Eu sei. E aí nessa época foi quando eu contratei meu primeiro coach. Esse coach, ele é até hoje um dos melhores do Brasil, ele já era na época. E aí eu falei com ele, olha, meu objetivo é definição, eu quero secar. E aí ele falou, beleza, me manda suas fotos, me manda seus dados, me fala como está a sua dieta, como que está seu treino. E aí eu vou fazer uma análise e vou falar o que é melhor aqui. Ele analisou tudo e falou, olha, você está com o metabolismo num estado eutrófico, quando a gente fala que ele está desacelerado, e não dá pra gente fazer um cut, você está comendo muito pouco, a gente não vai conseguir secar do jeito que você quer, você está com muito pouca massa magra. Qual vai ser a solução então? A gente vai fazer um ajuste metabólico, um ajuste do seu metabolismo. Como que a gente vai fazer isso? Um saldo calórico positivo leve, visando ganhar massa magra, para que então o metabolismo seja ajustado, ou seja, acelerar o metabolismo, para depois a gente consiga fazer um cutting eficiente por mais tempo, já que a gente vai estar ingerindo mais calorias e aí a gente consegue fazer uma redução gradual dessas calorias. E aí o resultado, o que a gente encontrou, né? Bom, esse era o mês 0, eu estava com 84 quilos, esse BF alto, estava gordo, uma dieta de 1.800 calorias. Depois do bulking, que eu falei para vocês, depois de 3 meses, eu ganhei 7 quilos, meu BF foi de 17% a 19%, ficou mais ou menos perto da mesma faixa. Tá? Se você olhar, talvez o BF nem subiu, talvez foi só retenção, porque eu aumentei minha ingestão de carboidrato pra caramba, minha dieta foi para 4.000 calorias, natural, tá? Sem uso de recursos ergogênicos.
E aí ele falou, olha, a gente já conseguiu um pouco de massa magra, você já está comendo bem, então vamos para o cutting, que é o que você quer. 7 meses depois, eu consegui chegar nesse físico, que para mim foi uma super conquista. Nossa, Foi com certeza o melhor físico da minha vida. Eu não teria conseguido se não fosse o meu coach da época. Olha a diferença. Eu estava com 82 quilos, ou seja, 2 quilos a menos que a primeira foto, para vocês firmarem a ideia de que peso não quer dizer nada. Eu estava com um percentual de gordura de 11, 12%, é o que eu imagino, tá? Eu estava com uma dieta de 2.800 calorias. Eu estava comendo 1.000 calorias a mais do que logo quando eu comecei e estava definindo. Isso 2.800 no final, né? Porque eu estava comendo 4, foi reduzindo gradualmente para 3.500, 3.200, 3.000, até chegar a 2.800. Foi utilizada estratégias de ciclo de carboidratos, que são estratégias mais avançadas e que eu pretendo ensinar vocês também. Enfim, essa é uma prova de que existem sim formas mais inteligentes de decidir entre cutting e booking. Não é só olhar a composição física. E uma coisa que vocês também têm que ter em mente é que às vezes é necessário dar alguns passos para trás para depois dar mais para frente. Eu tive que, de certa forma, piorar meu físico. Eu tive que ficar um pouco mais gordo do que eu estava, né, com um pouco mais de gordura que eu estava, para depois secar. E é por isso que eu falo que fisiculturismo é um esporte de paciência. Bom, agora eu vou ensinar para vocês qual é a metodologia que eu uso, dos meus alunos, que eu uso em mim, que eu considero fácil e é a forma certa de fazer as coisas. O primeiro passo é você fazer uma análise da composição corporal. É exatamente o que eu falei, fazer uma análise da sua massa muscular e do seu percentual de gordura. De uma forma geral, se o seu percentual de gordura está menor que 15, a melhor estratégia é fazer um booking para buscar o ganho de massa magra com mínimo de gordura ou então fazer uma manutenção ali. Agora, se você está com BF acima de 15%, a gente tem um segundo passo, que é exatamente fazer uma análise do seu estado metabólico. Um ponto que eu queria falar aqui, gente, que o BF é uma coisa muito relativa. Uma pessoa que tem muita massa muscular com BF de 15% tem um corpo muito diferente de uma pessoa que tem pouca massa magra e também tem 15%. A pessoa que tem pouca massa magra vai parecer muito mais gorda. Então, assim, esses são só referências. É importante você também ter noção. Não levem à risca esse número de 15%. É preciso de um pouco mais de experiência para conseguir fazer essa análise de uma forma correta, mas é importante vocês terem isso em mente que isso não é estático, como nada no fisiculturismo é. Bom, voltando. O segundo passo é fazer uma análise do estado metabólico. Se você está com uma baixa ingestão calórica, ingerindo menos do que você consome e tem pouca massa muscular, não tem opção de fazer o cutting, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior, porque não é a coisa mais inteligente a se fazer. A melhor estratégia é você fazer um book limpo, construir um pouco de massa magra para aí depois você fazer um cutting mais inteligente, com mais resultados. Agora, se você está realmente com uma alta ingestão calórica, se você está com BF alto porque você está comendo muito, você tem ganhado peso nas últimas semanas, tem uma massa muscular um pouco razoável, aí realmente a melhor estratégia é fazer um cut. Eu sei que parecendo assim fica muito longe, assim, não é muito concreto. É exatamente por isso que eu produzi uma planilha para vocês com 4 passos bem simples de utilizar, que vocês podem fazer o download clicando no link abaixo que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Essa é a planilha. Ela é dividida em 4 passos, cada aba é um passo, e o primeiro deles é a análise da composição corporal. Eu trouxe aqui uma imagem onde ela mostra alguns exemplos de percentual de gordura para que você analise com qual você se aproxima mais. E aí, após você fazer essa análise, se você for homem, você utiliza esse quadro, obviamente, se você for mulher, você utiliza esse, você vai olhar para esse quadro aqui. Se você acha que você está próximo de 15, abaixo desse BF aqui, você está nesse quadrante aqui, é melhor você fazer um book. Se você está acima de 15, é melhor você ir para o passo 2. E mulher, o nível de referência é 22%, que seria esse físico onde está o mouse aqui. Vamos supor que você acredita que você esteja com acima de 15%. Então a gente vai para o segundo passo. Basicamente, nós temos aqui 3 quadros. O objetivo aqui é calcular o seu gasto energético diário. Quanto que o seu corpo consome de energia diariamente com base nas suas atividades. Você vai preencher o que está de azul, com o seu peso, seu percentual de gordura estimado com base na imagem anterior, a sua altura, a massa magra você não coloca, ele calcula automaticamente, a sua idade em anos, o seu sexo masculino ou feminino e o seu fator de atividade, que você vai utilizar como referência esse quadro. Se você é moderado, você coloca 1.5. Se você trabalha em escritório e só treina uma vez por dia, eu colocaria 1.3, que é o meu caso, por exemplo. Agora, se você, por exemplo, trabalha em obra, é pedreiro e ainda treina, você tem que colocar atividade extrema.
E aqui o cálculo vai ocorrer automaticamente. Como você pode ver, tem 4 metodologias aqui. Não importa para você, porque o cálculo vai ser feito automático com base nas informações que você colocou aqui. E o resultado final vai ser uma média dessas 4 metodologias. É geralmente o que as principais referências falam para utilizar, como por exemplo o do Haluti. O terceiro passo, então, é você colocar aqui nessa tabela a sua dieta. Você vai selecionar os alimentos, tá? Aqui tem uma tabela com diversos alimentos, e vai colocar as quantidades em cada uma das suas refeições. Tá? Como você pode ver aqui, tem espaço para 6 refeições aqui. Se você preferir, igual o detalhe aqui nesse quadro, você pode utilizar algum aplicativo, como o MyFitnessPal ou Fat Secret. O próprio Gorgonoid fez um vídeo falando como utilizar o MyFitnessPal. É só você clicar nesse quadro que vai abrir o vídeo aqui explicando como utilizar. Preenchendo aqui suas refeições, você vai ter nessa tabela aqui um quadro onde vai mostrar alguns detalhes a respeito da sua dieta. Quantas proteínas você está ingerindo, quantas gramas de proteína em relação ao seu quilo, quantas calorias isso representa, quanto por cento do total isso representa. E aqui o seu saldo calórico diário. O que é isso? Quanto que está sobrando ou faltando de energia para você. Se está negativo e está vermelho, significa que você está consumindo menos do que você gasta. Se ficar verde, significa que você está consumindo mais do que você gasta, ok? Terminando de preencher sua dieta, você vai para o quarto passo. Aqui você vai ver o resumo dos seus resultados. Quanto que é a sua taxa metabólica basal, que significa quantas calorias seu corpo gasta só para sobreviver, seu gasto energético diário, que são todas as calorias que seu corpo gasta durante o dia, incluindo os seus exercícios, a ingestão calórica atual, ou seja, quanto que você está ingerindo de calorias no dia, e o seu saldo calórico, que é quanto sobra ou falta. E aí você vai vir aqui para esse quadro, que é o de interpretação e análise. Se o seu saldo calórico é positivo, maior que zero, significa que você está comendo bem. Então você pode iniciar um cutting tranquilamente, ou seja, o seu metabolismo está em um estado acelerado. Se o seu saldo calórico é negativo, aí vai depender. Se ele é muito negativo, ou seja, esse número aqui, onde está o mouse, é muito menor que 300, por exemplo, 700, se você tem alimentado essa dieta há muito tempo, significa que não é interessante você seguir um cutting, porque é exatamente aquele exemplo que eu dei de mim. E aí o melhor é você fazer um bulking limpo, tentando construir um pouco de massa magra. E aqui eu dou algumas sugestões de como fazer, é só uma sugestão isso aqui. Agora, se o seu saldo calórico é negativo, ou seja, aqui está vermelho, mas não é tão negativo assim, igual por exemplo aqui nesse exemplo, que está menos 250, e tem pouco tempo que você está assim, vamos supor que você começou uma dieta assim tem 2 semanas, aí não tem problema, você pode iniciar um cutting sim. Só que você tem que ter em mente que talvez você não chegue no seu objetivo, não fique tão seco assim como você deseja. E aí galera, eu queria fazer algumas considerações finais, que é o seguinte: tudo que eu estou falando aqui para vocês é só uma referência e é a minha metodologia. Existem outras formas de fazer que também dão certo. Essa tem dado certo para mim, tem dado certo para meus alunos, eu acho que dá certo para a maioria, por isso que eu estou ensinando para vocês. O segredo é conseguir analisar cada caso, porque cada indivíduo é diferente, e adaptar a estratégia para o seu caso. Não tem segredo, tudo no fisiculturismo é assim. Como eu falei do BF, 15% para um pode ser totalmente diferente de outra pessoa que também tem 15%. Mas eu tenho certeza que se vocês aplicarem isso, vocês já vão estar muito mais à frente que muita gente, muito mais à frente do que vocês estavam antes de ver esse vídeo. Beleza, galera? Obrigado por ter chegado até aqui mais uma vez. Se vocês gostaram, se inscreva para continuar recebendo as notificações de quando chegar mais vídeos. Deem like, comentem aí o que vocês gostariam que eu falasse, o que vocês têm dúvida, e compartilhem aí para os seus amigos para que eles possam também atingir os resultados deles mais rápidos com esses conteúdos diferenciados que eu tenho trazido para vocês, mais avançados que só os melhores coaches sabem. Beleza, galera? Valeu, tamo junto e até a próxima.